Olá, amigos! Saudações ciro-pleiadianas a todos. Eu sou Rui Mendes, médico animósico, arconte mor da Casa Real Sagrada de Sirius Grey Alpha, conector atemporal do Grupo de Sábios e guardador da psique humana e galáctica. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa Real Sagrada. Para o nosso encontro de hoje, o tema que elegemos para tratar na nossa videopalestra fala justamente sobre inteligência financeira, dinheiro eletrônico e evolução espiritual. Justamente porque esses podem ser considerados tripés básicos do processo evolutivo da nossa realidade 3D, que o ser humano precisa superar justamente para sair de uma perspectiva vitimista e sofredora, como vivem a maioria das almas encarnadas no planeta Terra, e partir para um nível de existência que seja co-criadora, benéfica, capaz de gerar aquilo que nós chamamos de felicidade e que a nossa medicina considera o processo de Homo sapiens a Homo divinus ou Opus Magnum. Pois bem, para falar de inteligência financeira, dinheiro eletrônico e evolução espiritual, o primeiro passo que nós devemos dar é obter conhecimento a respeito dos três principais tipos de inteligência que existem no processo heliográfico evolutivo de nosso planeta. O primeiro tipo de inteligência que nós temos é a inteligência instintiva. A inteligência instintiva é justamente essa inteligência que trabalha com os três primeiros chakras, que trata de garantir a sobrevivência, que trata de garantir a comida, o abrigo, a possibilidade de um lugar seguro para dormir, ou o direito à reprodução e prazer sexual, entre outras características que ficam dinamizadas nos nossos três primeiros chakras. Logo, além da inteligência instintiva, nós temos a inteligência emocional. A inteligência emocional é justamente a inteligência que vibra a partir do cardiochakra e que se relaciona com o amor próprio e também com o amor ao próximo. E finalmente nós temos a inteligência racional, a inteligência cerebral, que é justamente aquela que nos permite conectar com outros níveis superiores de existência, que podem possibilitar a expansão da consciência e também um melhor nível de compreensão, seja a respeito de si mesmo, seja a respeito da nossa realidade. Então, uma vez compreendidos esses três tipos principais de inteligência que nós temos, é preciso compreender que o desenvolvimento da inteligência financeira tem o poder de isolar a inteligência emocional e unir, cabear a inteligência instintiva e racional para trabalharem juntas, isolando a inteligência emocional de maneira que, por vezes, isso pode ser desastroso. E é por isso que nós vemos resultados tão catastróficos com o capitalismo em diferentes países do planeta, principalmente hoje em dia no Brasil. Lembrando que nós estamos em 2018. Então, uma vez compreendendo que a inteligência instintiva e a inteligência racional isolam o processo da inteligência emocional na nossa realidade para que a inteligência financeira possa funcionar, nós podemos compreender todo o caos e toda a desarmonia através do qual a nossa realidade está configurada, né? Então, a inteligência instintiva, uma vez que ela trabalha com o conceito de sobrevivência, ela mantém o indivíduo dentro de uma perspectiva existencial modelado num sistema de crença, onde o conceito de segurança e felicidade dele tem a ver com acumular, com manter, com preservar. E isso também cria uma série de desarmonias desde uma perspectiva quântica, energética e vibratória. Já a inteligência racional é quando a pessoa percebe que existem outros níveis de realidade ao qual ela está conectada e desenvolve aquilo que nós chamamos de programação existencial, que é o que possibilita a real e verdadeira felicidade, livre da ação de seres obsessores e assediadores, ou livre de ser governado por energias como medo, dúvida, raiva, ódio, entre outras energias de baixa frequência que fazem parte da nossa composição anímica. Pois bem, uma vez que você compreende que a inteligência racional é aquela que só pode é aquela necessária para te proporcionar felicidade, é muito importante que vocês compreendam a necessidade de se trabalhar com o dinheiro eletrônico. Justamente porque o nosso planeta foi sequestrado por um cartel de bancos, e é disso que tratam todas as grandes conspirações no nosso mundo,
que faz com que toda a riqueza do planeta esteja acumulada na mão de umas poucas pessoas. Então, quando nós chegamos ao cinturão fotônico, passamos a trabalhar com dinheiro eletrônico, que é um dinheiro que você gira sem a necessidade de passar ele através dos bancos. E nesse aspecto, o Brasil ainda é um lugar e um povo bastante atrasado, justamente porque as pessoas têm uma confiança excessiva nos bancos e nenhuma confiança nos meios de circular dinheiro eletrônico, né? E é importante que as pessoas compreendam que, uma vez que os bancos segregam, represam a energia financeira, isso faz com que existam seres super ricos que, consequentemente, desde a perspectiva kármica, necessitam de seres super pobres, morrendo de fome, como a gente vê em muitos cantos do mundo, para poder sustentar tudo isso. E o dinheiro eletrônico, de fato, tem o poder de contribuir para, digamos assim, tirar poder dos bancos, né, e dos banqueiros, que são aonde se escondem as principais famílias de satanistas que, graças a Babylonian Money Magic, né, a magia financeira que foi criada em Babilônia, permita que algumas pessoas sejam super ricas. Ou seja, a gente está lidando aqui com conhecimento magista, né? O sistema financeiro, querendo ou não, é uma forma de hipnotizar toda a humanidade para que elas fiquem intercambiando pedaços de papel por liberdade, enquanto deixam de utilizar a própria imaginação, as próprias forças criativas para criar um sistema mais justo para todos. Justamente por quê? Porque as pessoas estão aprisionadas nos níveis instintivos da inteligência. Só que quando você utiliza dinheiro a partir da perspectiva instintiva, ou seja, pensando somente em sobrevivência e não em programação existencial, ou seja, felicidade, você não está usando essa energia financeira ou a sua inteligência financeira através do poder do raciocínio, né? E aí você fica configurado no medo, porque enquanto você consegue sobreviver, você se sente um campeão, e aí você não faz planos para que a sua felicidade de fato se materialize, para que você entre em contato com a sua verdadeira programação existencial. E no Brasil mesmo, muitas pessoas desistem nós temos recebido uma média de 50, 60 e-mails diários de pessoas que assistem os nossos vídeos, fazem elogios, algumas fazem críticas e uma parte delas manifesta interesse em realizar as terapias, mas elas acabam desistindo justamente porque elas não têm um banco no Brasil para fazer um depósito, ou porque elas não conhecem formas de tramitar dinheiro, ou porque não querem gastar também. O Brasil tem muito disso, as pessoas querem tudo grátis, acreditam no acúmulo e no materialismo muito mais do que no circular a energia financeira, e isso acaba dificultando muito os trabalhos terapêuticos à distância com as pessoas, principalmente em certos estados. E eu gostaria de convidar vocês para experimentar fazer uso de dinheiro eletrônico, justamente porque é uma coisa que facilita muito a nossa vida, né? No caso do blog, nós utilizamos o PayPal tanto para receber doações como para pagamento de pessoas interessadas em fazer terapia. As pessoas que no Brasil não têm cartão de crédito e não podem ter uma conta no PayPal podem enviar dinheiro através dos correios. E também tem um outro sistema chamado TransferWise, que permite você enviar dinheiro desde a conta bancária para a conta bancária de outra pessoa em outro país. E claro, as pessoas não querem migrar, né, desse conceito analógico de guardar dinheiro nos bancos e enriquecer meia dúzia de banqueiros com a crença no acúmulo. Elas não querem migrar para essa nova linguagem que tanto o PayPal quanto o TransferWise, como essas novas moedas como o Bitcoin, permite a você circular valores de uma maneira a criar uma nova e real economia. Justamente porque a economia não está feita do dinheiro que você guarda, e sim do dinheiro que circula. A economia depende de pessoas para funcionar. E quando você... ou seja, é importante frisar bem essa diferença que existe entre acumular e circular valores, né? Justamente porque é disso que depende a compreensão da realidade espiritual. E se você busca saber a história, né, tanto de empresas como o PayPal, como a TransferWise, são pessoas que tinham uma dificuldade muito, que trabalhavam num determinado país, tinham a sua família em outro,
e tinham dificuldade para enviar esse dinheiro, pagavam taxas abusivas para os bancos, coisas que eles cobram até hoje. E criaram sistemas informáticos dos quais os bancos hoje em dia, ou seja, para você poder sacar dinheiro da sua conta eletrônica num PayPal, você precisa de uma conta bancária para poder enviar e sacar num caixa eletrônico. Mas em lugares como Londres, por exemplo, isso já não é necessário. Você pode sacar nos caixas eletrônicos direto da sua conta no PayPal. Então, quer dizer, você não enriquece banqueiros dessa forma, justamente porque as taxas que essas empresas cobram é infinitamente menor e mais justa do que as taxas que estão acostumadas a cobrar os bancos. Então é importante que as pessoas tenham essa consciência do quanto é necessário migrar da realidade, digamos assim, coordenada, né, por banqueiros e grandes corporações, para uma realidade onde você seja a sua própria corporação, onde você maneje suas riquezas e receba pelo seu trabalho de uma forma mais prática, onde você não precise ficar enriquecendo famílias satanistas de banqueiros, etc. E é aí que surge o entendimento, porque nós vivemos numa realidade onde o dinheiro ainda é necessário, né? Então ele tem que ser parte, ele tem que ser uma extensão da evolução espiritual, ele não pode estar desatrelado a isso, como a maioria das pessoas acredita poder fazer. A maioria das pessoas é pobre e tem carência justamente porque acredita mais no acúmulo do que no circular. E o acúmulo gera exatamente isso, né? Materialismo. E o circular gera novas formas de oportunidade, novos contactos, novos negócios. Então é muito importante que você aprenda a utilizar o seu dinheiro para pagar suas contas e também guardar uma parte dele para você adquirir as coisas que você quer, seja fazer terapia, seja realizar viagens. É importante que você utilize o dinheiro. As pessoas que ficam guardando dinheiro, elas acabam reencarnando de maneira cada vez mais paupérrima, de maneira cada vez mais miseráveis. Então é muito importante saber. Eu sempre fiz isso, né? Utilizar 33% para pagar minhas contas, 33% para fazer meus planos e 33% para... ou seja, esse número 33 não é à toa que as grandes sociedades secretas utilizam ele como um número de maestria, porque dessa forma é possível você co-criar a sua realidade em função das suas possibilidades. Não importa se você ganha 1.000 ou se você ganha 5.000, você tem que adaptar a sua realidade em função disso. E a maioria das pessoas que ganham pouco, elas acabam acumulando e criando... ou seja, elas só pagam as contas delas e não vão para frente, não investem, não fazem cursos, não fazem terapia, não realizam viagens, sempre com a crença de que o dinheiro vai faltar. E claro, se você crê, você cria. E dessa forma acaba faltando. E foi esse tipo de sistema de crença que permitiu que o golpe no Brasil fosse materializado e as pessoas hoje, quando veem o preço da gasolina, do gás de cozinha, percebem o quanto elas eram ricas e estavam reclamando de barriga cheia. Mas enfim, o que é a evolução espiritual? Né? A evolução espiritual é lograr novos níveis de sabedoria. Existem diferentes níveis de consciência, diferentes níveis de sabedoria, e é por isso que 1% da sociedade governa ou escraviza, governa entre aspas, 99% que se debate em diferentes classes sociais, justamente para manter um nível de status que, estando livre de sabedoria, é totalmente ilusão. E é disso que se trata o materialismo, porque as pessoas que creem no acúmulo, as pessoas que creem na retenção, né, em represar a energia financeira, elas acabam criando o materialismo. Então, quem não evolui espiritualmente está condenado a repetir o passado, voltar de onde o erro começa, e viver as mesmas situações, ainda que em novos cenários. Né? Então, quando eu acumulo, eu retenho, eu prendo, eu represo a energia, eu gero o materialismo. O materialismo o que é? É a existência livre do conhecimento espiritual, livre da experiência espiritual que te faz chegar a conclusões que te possibilitem viver uma verdade, ainda que tudo, a nível matrixiano, seja uma tremenda mentira, feita por água, terra, fogo, ar e éter, e animada por energia masculina e feminina, positiva, negativa, yin yang. Ou seja, é uma realidade bem simples de vocês compreenderem como trabalha desde uma perspectiva energética e vibratória, e assim realizar um salto consciencial, que obviamente às vezes não é possível realizar sozinho, e é por isso que nós trouxemos a medicina quântica, a anemosia quântica para o planeta Terra, e aqueles que tenham qualquer necessidade
de assessoramento e orientação desde essa perspectiva da expansão consciencial, podem contar com a nossa medicina e com a nossa Casa Real Sagrada. E ao contrário do acumular, o contrário é justamente circular, né? E quando você circula, seja o prana, seja a energia financeira, o que você faz? Você libera, você solta, você distribui. É disso que se trata a espiritualidade. Como nós ensinamos aqui sempre, pobre não é quem não tem, pobre é quem pede. E rico não é quem tem, rico é quem doa. E é por isso que existem tantas pessoas pobres e tão poucas pessoas ricas no nosso planeta. Por quê? Porque a ideia de acúmulo gera o materialismo que faz com que as pessoas vivam, por vezes, uma vida inteira livre do conhecimento espiritual. E quando você vive livre do conhecimento espiritual, você não tem compromisso nenhum com a verdade. Você só faz as coisas em função do seu prazer, em função da sua vontade. E é dessa forma que nós nos liberamos para ser obsessionado e assediado em níveis espirituais por consciências de baixa frequência, que acabam nos influenciando e gerando caos em nossas vidas ao invés de harmonia. Então é muito importante compreender que a inteligência financeira e o dinheiro eletrônico são fundamentais para que nós possamos estabelecer a evolução espiritual dos seres humanos do planeta Terra. E é por isso que essas grandes organizações religiosas conseguem manipular os seus fiéis e ter dinheiro deles através da manipulação do livre-arbítrio, de forma que a pessoa não é vítima do pastor ou da congregação evangélica. Ela é cúmplice. E uma vez que a energia que está sendo trabalhada ali é o acúmulo, é o materialismo, porque é uma crença sem conhecimento, eles acabam enriquecendo o pastor, enriquecendo a equipe que trabalha ali naquele processo de arrecadação e gerando um nível de pobreza cada vez mais grande a nível material para si mesmo. Porém, esse nível de pobreza, porque tem que ter coragem, né, para você abrir mão das suas coisas materiais, doar elas, queimar elas na fogueira santa com a crença de que Jeová vai te dar em dobro. Mas é assim, muitas vezes isso de fato acontece. Quando você libera, você cria um vazio que vai ser preenchido pelo mesmo, se é isso que a sua empatia energética quer da vida. Se você quiser só dinheiro, 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 é isso que você vai conseguir da vida. E isso vai aumentar de maneira brutal a sua possibilidade de ser infeliz ou gerar doenças. Justamente porque o dinheiro é uma ilusão criada para que as pessoas fiquem... Bom, ele é uma ilusão, ele não é uma ilusão, ele é uma realidade constituída para facilitar os movimentos de troca, mas que foi, digamos assim, sequestrado por uma mente regressiva, que hoje trabalha de maneira a escravizar as pessoas do planeta. Então as pessoas já não acreditam mais que, utilizando o dinheiro delas, elas vão ser mais felizes. Elas acreditam que acumulando dinheiro elas serão mais felizes. E claro, isso gera um sofrimento absurdo. E aí a pessoa não tem conhecimento, é ignorante, encontra alguém com algo de eloquência que leu alguns trechos da Bíblia e que grita isso em praça pública. E aquilo emociona. E essa emoção faz com que a pessoa experimente um nível mínimo, ainda que grosseiro, ela experimenta um nível mínimo de espiritualidade, de maneira que ela libera, digamos assim, o representante mor do materialismo na nossa realidade, que é o dinheiro, das mãos dela, e coloca isso nas mãos desse Deus que ele crê e que ele acha que o pastor representa. Obviamente que quando essas pessoas têm problemas e não conseguem ter dinheiro, elas já fizeram tantas doações que elas vão lá, explicam o problema para o pastor está rico e ajuda elas, e elas pensam que aquilo é a lei da providência divina ou a vontade de Deus atuando. Então percebam, o desenvolvimento da espiritualidade, ele se dá de maneira individual e através do acúmulo de sabedoria, que é exatamente o contrário daquilo que promovem as religiões. As religiões não promovem sabedoria, eles promovem crença, eles promovem dogma, de maneira que você pratica o egoísmo e a mentira em todos os setores da sua vida, e quando chega ali naquele culto, quando chega ali naquele show, você se deixa invadir de uma energia, onde você se libera, se transforma em uma pessoa generosa. Só que você está fazendo isso
dentro de um padrão energético regressivo que gera todo o caos e pobreza e miséria que existe no nosso planeta. Por isso é muito importante que vocês desistam de fazer caridade e aprendam a gerar assistência. É muito mais eficiente você escolher um ser humano e ajudar ele ao longo de vários anos, seja estudar, entende? É muito mais eficiente você apadrinhar uma pessoa que você gosta e acredita do que você fazer doações para instituições que alegam fazer isso por uma gama enorme de pessoas. E quando você se aproxima dessas instituições, o que você descobre é que elas são uma grande tapadeira para o enriquecimento ilícito de uma meia dúzia de psicopatas e também uma tapadeira para casos de abuso, casos de pedofilia, entre outras coisas, que quanto mais gente houver, mais difícil é identificar quem são os autores e tratar eles de acordo como devem ser tratados, porque o bem e o mal existem para equilibrar a realidade de maneira que os limites entre ambos têm que estar muito bem estabelecidos. E é por isso que você precisa se conscientizar a respeito da verdade enquanto um plano de existência material habitável, que você pode ir de forma lúcida a nível extrafísico, mas não com o seu corpo físico. Nosso corpo físico justamente é uma experiência que a nossa consciência se permite viver para reparar, para curar estruturas dessa consciência que foram traumatizadas, que foram agredidas, seja pela realidade financeira, seja pela realidade bélica e tantas outras realidades de ordem regressiva que atuam no nosso planeta e fazem parte dos nossos processos evolutivos. Eu espero que a nossa videopalestra de hoje tenha sido benéfica e proveitosa para todos vocês. Gostaria de agradecer a todos por mais um encontro e convidar a todos para experimentarem as nossas terapias, para realizarem doações para os nossos projetos de crescimento no planeta Terra. Nós queremos transformar o nosso blog em livro, nós queremos livros, né? Porque já são 10 anos escrevendo, tem todo um evangelho quântico a ser desenvolvido por diante e é importante evoluir isso para o mundo 3D e não ficar só lá no virtual. Nós gostaríamos também de criar uma programação mais assídua e com melhores atrações aqui no nosso canal. E o que nós podemos fazer de forma gratuita, fazemos através do blog e através desse canal, mas não temos vergonha de pedir a sua ajuda, de pedir a todos vocês que realizem uma doação para que o nosso crescimento seja possível no planeta Terra e que para os nossos trabalhos possam beneficiar cada vez mais consciências que necessitam desse processo de expansão e não vão poder realizar ele sem ajuda, sem auxílio, sem orientação. E por isso é tão importante que vocês desenvolvam a inteligência financeira, aprendam a investir e a apoiar e a colaborar com aquilo que vocês acreditam, justamente porque dessa maneira nós circulamos a nossa energia financeira ao invés de ficar acumulando e praticando materialismo. Possibilitamos que mais e mais pessoas possam realizar seus sonhos e sobreviver com cada vez mais dignidade e criamos uma economia onde as nossas riquezas vão estar baseadas nas trocas e nas possibilidades de convívio e aprendizado, e não simplesmente no acúmulo e em todas as energias negativas como inveja, competição, divisão de classes, entre outras realidades que nós estamos aqui para transformar e principalmente reformar. Eu gostaria de agradecer a todos e até o próximo encontro. Um grande abraço.